Ouça Audiolivros apresenta A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, 1900. Capítulo 1, Item H. Relações entre sonho e doenças mentais. Quem fala da relação entre sonho e os distúrbios mentais pode estar se referindo a três coisas. Primeiro, relações etiológicas e clínicas, por exemplo, quando um sonho representa ou introduz um estado psicótico ou vem depois dele. Segundo, mudanças que a vida onírica sofre no caso de uma doença mental. Ou terceiro, relações internas entre sonho e psicose, analogias que apontam uma afinidade essencial. Essas múltiplas relações entre as duas séries de fenômenos foram um dos temas preferidos de autores médicos no passado da medicina e voltaram a ser no presente, como demonstra a literatura reunida por Spita, Radstock, Murray e Tissier. Recentemente, Santi de Sanctis voltou sua atenção para o assunto. Nota: autores posteriores que tratam dessas relações são Ferret, Ideler, Lassalle, Pichon, Regis, Vespa, Gebler, Kasowski, Pacciantoni e outros. Fim da nota. Para os propósitos dessa exposição, bastará tratar desse tema significativo apenas por alto. Quanto às relações clínicas e etiológicas entre sonho e psicose, quero comunicar as seguintes observações como paradigmas. Ronbaum relata, citado por Krauss, que a primeira irrupção da loucura frequentemente tinha origem num sonho assustador e que a ideia predominante estava relacionada a esse sonho. Santi de Sanctis apresenta observações semelhantes de pacientes paranoicos e identifica o sonho, em alguns deles, como verdadeira causa determinante da loucura. A psicose pode surgir de uma só vez, com o sonho eficaz e portador do esclarecimento delirante, ou se desenvolver aos poucos, mediante outros sonhos que ainda precisam lutar contra a dúvida. Num dos casos de De Sanctis, o sonho perturbador era seguido de leves crises histéricas e depois de um estado de angústia e melancolia. Ferret, citado por Tissier, relata um sonho que resultou numa paralisia histérica. Ali o sonho nos é apresentado como etiologia do distúrbio mental, mas podemos explicar o mesmo estado de coisas afirmando que o distúrbio mental se expressou pela primeira vez na vida onírica, que se manifestou pela primeira vez no sonho. Em outros exemplos, a vida onírica contém os sintomas patológicos ou a psicose permanece restrita à vida onírica. Thomeyer chama a atenção para os sonhos de angústia, que devem ser interpretados como equivalentes a crises epilépticas. Allison, segundo Radstock, descreveu uma doença mental noturna, em que os indivíduos parecem gozar de perfeita saúde durante o dia, mas durante a noite sofrem alucinações, ataques de raiva e etc., com regularidade. Encontramos observações semelhantes em De Sanctis. Sonho de um alcoólatra que equivale a uma paranoia, vozes que acusam a esposa de infidelidade, e Tissier. Este apresenta um grande número de observações de tempos mais recentes, nos quais atos de caráter patológico, causado por pressupostos delirantes e impulsos obsessivos, têm sua origem em sonhos. Kisling descreve um caso em que o sonho era substituído por estados de loucura intermitentes. Não há dúvida de que algum dia os médicos se ocuparão não só da psicologia do sonho, mas também de uma psicopatologia do sonho. Evidencia-se com clareza especial em casos de reconvalescença após uma doença mental que, apesar de um funcionamento saudável durante o dia, a vida onírica ainda pode ser atribuída à psicose. Gregory, segundo Krauss, em 1859, foi o primeiro a chamar a atenção para isso. Macário, citado por Tissier,
conta a história de um maníaco que, uma semana após sua recuperação plena, voltou a sofrer a fuga de ideias e os impulsos passionais de sua doença. Até agora, foram realizadas pouquíssimas pesquisas sobre as mudanças que ocorrem na vida onírica dos pacientes psicóticos crônicos. Por outro lado, o parentesco interno entre sonho e distúrbio mental, que se expressa numa concordância ampla entre suas manifestações, tem chamado a atenção desde cedo. Segundo Murray, Cabanis foi o primeiro a apontá-las em seus Rapports du physique du moral, de 1802. Depois dele, Lellouche, Murrow, em 1855, e principalmente o filósofo Maine de Biron. Certamente a comparação é ainda mais antiga. Radstock, em 1879, introduz o capítulo em que trata delas com uma coletânea de citações que estabelecem uma analogia entre sonho e loucura. Kant diz em algum lugar: o louco é um sonhador em vigília. Krauss, em 1859, afirma: a loucura é um sonho durante a vigília dos sentidos. Schopenhauer chama o sonho de loucura breve e a loucura de sonho longo. Hagen descreve o delírio como vida onírica, induzida não pelo sono, mas por doenças. Wundt escreve em sua obra Physiologische Psychologie: nós podemos, de fato, vivenciar no sonho quase todos os fenômenos que encontramos nos manicômios. Spita, em 1882, enumera de modo muito semelhante a Murray, em 1853, os aspectos comuns que sugerem esse tipo de equiparação na seguinte sequência. Primeiro, suspensão ou pelo menos retardação da autoconsciência. Em decorrência disso, falta de conhecimento do estado como tal, ou seja, incapacidade de sentir surpresa, ausência de consciência moral. Segundo, percepção alterada dos órgãos sensoriais, diminuída no sonho, geralmente muito intensificada na loucura. Terceiro, ligação das representações entre si exclusivamente segundo as leis da associação e reprodução, ou seja, formação automática de sequências, por isso, desproporcionalidade das relações entre as representações, exageros, fantasmagorias. E como resultado de tudo isso, quarto, a alteração ou inversão da personalidade e, por vezes, das peculiaridades do caráter, perversidades. Radstock acrescenta ainda alguns traços, analogias no material, em 1879. Na região dos sentidos visuais e auditivos e da sinestesia, encontramos o maior número de alucinações e ilusões. Os sentidos do olfato e do paladar fornecem, como ocorre no sonho, o menor número de elementos. Nos delírios surgem no paciente em estado febril, como também no sonhador, lembranças de tempos remotos. O que o homem em estado de vigília e de saúde parece ter esquecido é lembrado pelo adormecido e pelo enfermo. A analogia entre sonho e psicose adquire seu valor pleno e apenas porque, assim como as semelhanças de família, se estende até os detalhes dos gestos e traços da expressão facial. Ao homem atormentado por doenças físicas e mentais, o sonho concede o que a realidade lhe negou, bem-estar e felicidade. Assim surgem também no doente mental as imagens claras de felicidade, grandeza, imponência e riqueza. A suposta posse de bens e a realização imaginária de desejos, cuja não realização ou destruição foi uma causa psíquica do estado de loucura, costumam representar o conteúdo principal do delírio. A mulher que perdeu um filho amado delira alegrias maternas. O homem que sofreu perdas financeiras considera-se extraordinariamente rico. A moça traída acredita ser amada com carinho. Essa passagem de Radstock é o resumo de uma exposição sutil de Gressinger,
em 1861, que revela nitidamente a realização de desejos como uma característica da imaginação comum ao sonho e à psicose. Minhas próprias pesquisas me mostram que é aqui que encontramos a chave para uma teoria psicológica do sonho e da psicose. O que caracteriza essencialmente o sonho e a loucura são as associações barrocas de pensamentos e a fraqueza de julgamento. Tanto aqui quanto ali, superestimamos nossas próprias atividades mentais, que parecem insensatas ao nosso juízo sóbrio. A rápida sequência das representações do sonho corresponde à fuga de ideias da psicose. A ambos falta qualquer medida de tempo. A dissociação da personalidade no sonho, que, por exemplo, distribui o conhecimento do sonhador entre duas pessoas, das quais a desconhecida corrige o próprio eu no sonho, equivale plenamente à conhecida dissociação da personalidade na paranoia alucinatória. Também o sonhador ouve seus próprios pensamentos apresentados por vozes desconhecidas. Até mesmo as ideias delirantes constantes têm uma analogia nos sonhos patológicos que retornam de maneira estereotipada. Não raro, depois de se recuperarem de um delírio, os pacientes afirmam que todo o período de sua doença lhes parece um sonho, frequentemente não desagradável. Sim, comunicam-nos que às vezes tiveram uma noção de que ainda durante a doença estavam apenas aprisionados num sonho, como ocorre frequentemente no sonho durante o sono. Após tudo isso, não surpreende que Radstock resuma a sua opinião e a de muitos outros, afirmando que a loucura, um fenômeno patológico anormal, deve ser considerada uma intensificação do estado onírico normal que retorna periodicamente. Krauss, em 1859, procurou talvez mais intimamente do que essa analogia entre os fenômenos permite, fundamentar o parentesco entre sonho e loucura na etiologia, ou melhor, nas fontes de excitação. Segundo ele, o elemento fundamental comum aos dois é, como já vimos, a sensação organicamente determinada, a sensação do estímulo somático, a sinestesia gerada por contribuições de todos os órgãos. Pace em Morri, de 1878. A concordância incontestável, que se estende até detalhes característicos, entre sonho e distúrbio mental, é um dos suportes mais fortes da teoria médica da vida onírica, segundo a qual o sonho se apresenta como processo inútil e perturbador, e como expressão de uma atividade psíquica reduzida. No entanto, não devemos nutrir a esperança de encontrar a explicação definitiva do sonho a partir dos distúrbios da psique, pois todos sabem em que estado insatisfatório se encontra o nosso conhecimento sobre o desenvolvimento destes. É provável, porém, que uma mudança na concepção do sonho venha a influenciar também nossas opiniões sobre o mecanismo interno dos distúrbios mentais. E assim podemos dizer que trabalhamos numa explicação das psicoses quando tentamos esclarecer o mistério do sonho. Adendo de 1909. O fato de eu não haver continuado minha exposição da literatura sobre os problemas do sonho publicada durante o período entre a primeira publicação e a segunda edição deste livro exige uma justificativa. Esta pode não parecer satisfatória para o leitor, não obstante, foi determinante para mim. As razões que me levaram a uma exposição do tratamento dado ao sonho na literatura se esgotaram com a introdução aqui apresentada. Uma continuação desse trabalho teria exigido um esforço extraordinário com pouca utilidade ou valor instrutivo, pois esse período de 9 anos nada trouxe de novo ou valioso para o entendimento do sonho, em material concreto ou pontos de vista. Meu trabalho não foi citado ou considerado pela maioria das obras publicadas desde então. Naturalmente, os chamados
pesquisadores do sonho foram os que menos lhe deram atenção, dando assim um exemplo perfeito da aversão a aprender algo novo, típica das pessoas científicas. Os estudiosos não são curiosos. Nas zombeteiras palavras de Antoine France, se existisse na ciência o direito à desforra, creio que também eu teria o direito de negligenciar a literatura posterior a este livro. As poucas resenhas e notas publicadas nas revistas científicas são tão repletas de incompreensão e equívocos que eu não poderia responder aos críticos senão com um convite para ler este livro mais uma vez. Talvez o convite fosse para simplesmente lê-lo. Nos trabalhos dos médicos que decidiram adotar o tratamento psicanalítico e também de outros, foram publicados e interpretados numerosos sonhos conforme as minhas instruções. Os resultados desses trabalhos, na medida em que vão além de uma mera confirmação das minhas conclusões, foram inseridos no contexto da minha exposição. Um segundo registro bibliográfico no fim do livro apresenta as publicações mais importantes desde a primeira edição. A rica obra de Santi de Sanctis sobre os sonhos, de 1899, que logo após a sua publicação recebeu uma tradução para o alemão, foi publicada no mesmo período da minha interpretação dos sonhos, de modo que não pude tomar conhecimento dela e vice-versa. Depois tive de constatar, infelizmente, que seu diligente trabalho é tão desprovido de ideias que nem permite imaginar a possibilidade dos problemas tratados em meu livro. Preciso mencionar apenas 2 publicações que se aproximam da minha abordagem dos problemas do sonho. Svoboda, um filósofo mais jovem, que se deu ao trabalho de estender a descoberta da periodicidade biológica em sequências de 23 e 28 dias, feita por Wilhelm Fliess ao funcionamento psíquico, procurou solucionar o enigma dos sonhos num escrito fantasioso em 1904, com a ajuda dessa chave. Afirma que o significado dos sonhos não teria recebido a devida atenção. O conteúdo destes poderia ser explicado pela convergência de todas aquelas lembranças que, naquela noite, completam um dos períodos biológicos pela primeira ou enésima vez. Um comunicado pessoal do autor me levou a crer inicialmente que ele mesmo não estaria mais disposto a defender essa teoria. Parece que me enganei com essa conclusão. Em outro momento farei algumas observações sobre a exposição de Svoboda, que, porém, não me levaram a um resultado convincente. Muito mais feliz foi o caso de encontrar num lugar inesperado uma concepção do sonho cuja essência coincide completamente com a minha. A cronologia exclui a possibilidade de que a leitura do meu livro tenha influenciado aquela manifestação. Preciso, portanto, reconhecer nela a única concordância encontrada na literatura entre um pensador independente e a essência da minha teoria do sonho. O livro no qual se encontra o trecho mencionado sobre o sonho foi publicado por Linnaeus em 1900, na segunda edição de Fantasien eines Realisten, adendo de 1914. A justificativa acima foi escrita em 1909. Desde então, a situação mudou. Minha contribuição para a interpretação dos sonhos não é mais ignorada na literatura. No entanto, essa nova situação torna realmente impossível dar continuidade a uma exposição da literatura. A interpretação dos sonhos trouxe toda uma série de novos problemas e afirmações, que agora são discutidos pelos autores da maneira mais diversa. Não posso apresentar esses trabalhos antes de desenvolver meus pontos de vista, em que os autores se baseiam. Por isso, incluí na discussão abaixo, nos locais apropriados, as contribuições mais valiosas dessa literatura mais recente. Assim finalizamos o capítulo 1, a literatura científica sobre os problemas do sonho, de A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. A seguir, segundo capítulo, o método de interpretação dos sonhos, análise de uma amostra de sonho. Narração, Silvia Bertelli.
Aguardo você no próximo capítulo. Ouça Audiolivros agradece a sua escuta. Até a próxima!